E do lado dos impostos? De novo, volta aquela grande colocação. Nós achamos que é importante, e isso eram condições, inclusive, de acesso do Brasil ao OCDE. A nossa reforma tributária ela estava indo para as melhores referências no mundo. Então, no Brasil, você tem excesso de impostos e impostos disfuncionais. O Brasil gasta muito e gasta mal, e tenta arrecadar muito e arrecada de forma também disfuncional. Já se falou várias vezes que é um manicômio tributário, o sistema tributário brasileiro. Então lembre-se que o regime fiscal tem o regime de gastos, que a gente tem que tentar dar previsibilidade, e tem o regime tributário, a estrutura de impostos. Não só o tamanho, a altura dos impostos, que eram, há 30, 40 anos atrás, eram 18%, 19% do PIB. E o Brasil crescia 7% ao ano. Hoje os impostos já chegaram a 34%, 35% do PIB. E o Brasil parou de crescer. Exatamente porque, como houve excesso de gastos públicos, o governo teve que sair aumentando impostos e, ao mesmo tempo, se endividando em bola de neve. Então, o que acontece? Quando os gastos explodem, né? Você tem os gastos menos os impostos. E isso é o aumento na dívida, delta dívida. Então, se os gastos estão subindo aceleradamente, o déficit começa a aumentar como percentagem do PIB. Você sai aumentando os impostos, não consegue fechar. Isso aqui cresce muito mais rápido com o social-democrata, não consegue fechar, e aí começa o endividamento em bola de neve. Quando você se endivida em bola de neve, começa a subir os juros. Quando começa a subir os juros, começa a cair os investimentos. E quando caem os investimentos, começa a cair o crescimento econômico. Cai o ritmo de crescimento da economia. Essa aqui é a história dos últimos 40 anos no Brasil. Os últimos 40 anos no Brasil são os gastos crescendo de uma forma descontrolada. O governo tenta aumentar os impostos, se endivida em bola de neve, os juros sobem, o investimento cai. Quando ele aumenta os impostos, o investimento também cai. O investimento cai por duas razões. Porque está subindo os juros e está subindo o imposto. Se sobe o imposto, tem menos capacidade de investimento do setor privado. E, ao mesmo tempo, está se endividando em bola de neve, juros altos, menos investimento do setor privado. O que a evidência empírica mostra, e não é só no caso do Brasil, a América Latina inteira, isso já aconteceu antes na China, na União Soviética, é que quando o governo entra demais na economia, ele acaba derrubando os investimentos do setor privado. Esse exemplo é muito claro. Até hoje, no Brasil, os investimentos públicos são em torno de 1%, 2% do PIB. Quer dizer, se você dobrar ou triplicar isso aqui, nós estamos falando de 20, 30, 40 bilhões. Só que do lado de lá, tem trilhões de investimento privado preparados para entrar na economia. Então você, achando que vai crescer, aumenta 10, 20, 30 bi aqui os gastos, sobe o juros, sobe o endividamento, derruba o investimento privado num número muito maior do que você aumentou do lado de cá. Essa é a história do desenvolvimentismo na América Latina. A teoria social-democrata, que é o governo que promove o crescimento. Ao contrário do liberal-democrata, que diz o seguinte: deixa o Estado nas funções básicas, que a inflação é baixa, os juros são baixos, a economia vai crescer mais rápido. E isso foi o que aconteceu basicamente com a América Latina inteira. Ela afundou. Quanto mais o governo foi se apossando da economia, através de empresas estatais, que eram os braços armados dos governos militares, que usavam as estatais para fazer os investimentos, etc., a capacidade de investimento foi aumentando, aumentando, até que desorganizou as finanças completamente. E isso é curioso, porque tanto a direita quanto a esquerda praticavam o mesmo equívoco. Os militares eram estatistas, gostavam da intervenção estatal. E a esquerda também. Quer dizer, por exemplo, os militares argentinos e o Perón, juntos, quebraram a Argentina em 40, 50 anos. Da mesma forma, o modelo brasileiro de crescimento foi perdendo velocidade, e o Brasil, que era um dos países, se você pegar os últimos 100, 110 anos, a economia brasileira estava entre 2, 3 que mais cresceram, em 100, 100 e poucos anos. Só que mudou completamente. Antes o Brasil atraía gente, atraía imigrantes do mundo inteiro, atraía investimentos do mundo inteiro, era uma economia relativamente livre, indústria têxtil,
indústria de café, exportações agrícolas, era uma economia relativamente livre. E foi aumentando o grau de intervenção, aumentando, e o ritmo de crescimento foi caindo, até que o Brasil parou. E parou, como a América Latina inteira começou a dar para trás, por excesso de gastos públicos. E vivemos, então, décadas de desorganização. Toda a América Latina. Inflação muito alta, tudo isso. Ora, morreu da mesma doença o socialismo do outro lado do mundo. A Rússia, a União Soviética implodiu pela má alocação de recursos, falta de crescimento, além da arbitrariedade política, além do fechamento político, além do sofrimento, da falta de dignidade, das prisões, de tudo isso. Quer dizer, o problema do intervencionismo é que ele não para. Quanto maior a força do Estado, mais ele exerce essa força. Ele exerce na economia, ele escolhe campeões, ele escolhe vencedores, ele prejudica adversários, ele prende, ele vai extrapolando. Quanto maior o poder do Estado, menor a liberdade de opinião, melhor a liberdade de imprensa, a liberdade econômica, a capacidade de inovar, a capacidade de abrir uma economia.